Na aula de hoje a gente vai continuar nosso estudo dos circuitos elétricos. Agora nós vamos falar dos resistores. O que são resistores? Resistores são elementos que resistem, como o próprio nome diz, à passagem da corrente elétrica. Então, os resistores, eles vão transformar energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Ou seja, quanto mais difícil passar essa corrente elétrica, maior aquecimento vai ter. E esse aquecimento a gente dá um nome especial chamado de efeito Joule. Quando há necessidade então de alcançar uma resistência mais alta, é comum a gente colocar mais resistores. Então, se eu quero alcançar um número de resistência maior, eu vou colocar mais resistores. Esse efeito, né, Joule, ele é muito comum e a gente vai ver que ele está associado em muitos elementos do nosso circuito elétrico. Como por exemplo chuveiro, torradeira, enfim, vários elementos que transformam energia elétrica em energia térmica, tá? Eles podem ser associados em série, em paralelo ou de forma mista. O que é de forma mista? Associar tanto em série quanto em paralelo, tá? Então, vamos começar pela associação em série primeiro. Deixa eu voltar aqui. Nesse tipo de associação, então, a gente vai ligar eles um seguido do outro. E todos eles estão no mesmo fio. Então, se eles estiverem todos no mesmo fio de ligação, e eles estiverem ligados um em seguida do outro, um na extremidade do outro, a gente está falando de uma ligação em série. Então, essa é uma representação. O símbolo de resistor é esse símbolo, tá? Que é um zigue-zague. Então, isso é o símbolo que a gente vai usar para resistor. Sempre que eu olhar esse símbolo, eu sei que isso é um resistor, tá? Então, a corrente elétrica está vindo do ponto A para o ponto B. Lembrando que a gente vai sempre adotar o sentido da corrente elétrica do positivo para o negativo, que esse é o sentido convencional, não é o real, mas é o convencional, então a gente vai adotar isso, tá? Geralmente o A é sempre o positivo e o B é sempre o negativo, já para vocês irem acostumando com a linguagem, tá? Características, então. Principal característica é que a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores. Então, a corrente que passa nesse primeiro resistor é a mesma que passa no segundo resistor, é a mesma que passa no terceiro resistor. Então, a corrente I1, I2 e I3 são a mesma, tá? E elas são iguais à corrente total que saiu da fonte. Então, eu tenho uma corrente que sai da fonte, por exemplo, se a fonte me fornecer uma corrente de 7 amperes, eu sei que no resistor R1 está passando 7 amperes de corrente, no R2 está passando 7 amperes de corrente e no R3 também 7 amperes de corrente. Agora, a tensão. Vejam, a diferença de potencial que a gente fala, ou tensão, agora a gente vai chamar sempre de tensão, tá? Essa diferença de potencial que a fonte produz, ela vai ter uma queda quando passa no primeiro resistor, ele vai consumir um pouco dessa tensão. Depois o segundo resistor vai consumir outra parte dessa tensão total, que é esse U, tá? Que foi fornecido pela fonte. E o terceiro resistor vai consumir outra parte, ou seja, a tensão total vai ser a soma da tensão consumida no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3. Então, isso é uma característica da ligação em série. Bom, então a resistência equivalente, que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter circuitos enormes e a gente vai ter que resumir essa ligação, por exemplo, deixa eu voltar aqui, se eu quiser resumir essa ligação, eu quiser representar esses três resistores num único resistor, isso é importante porque eu vou querer calcular quanto eu preciso, então eu preciso representar todos os três num único resistor. Esse resistor vai se chamar resistor equivalente. Esse resistor equivalente vai representar todos aqueles três resistores. Na ligação em série, basta você somar eles para que você tenha o resistor equivalente, tá? Então, se eu precisar descobrir um resistor equivalente, porque eu quero calcular, fazer um cálculo, por exemplo, da corrente total do circuito, eu vou somar os resistores, R1 mais R2 mais R3. Então, vamos fazer um exemplo para vocês entenderem. Calcule a resistência equivalente, ou seja, aquela que vai representar todos os resistores, entre os pontos A e B no esquema abaixo. Então, olhamos para esse esquema e vemos que esse símbolo é o símbolo de resistor. Então, eu tenho um resistor aqui, outro aqui, outro aqui. Todos os três estão ligados no mesmo fio.
tá? E eles são ligados um em sequência do outro, portanto, é uma ligação em série. Sendo uma ligação em série, a resistência é equivalente à soma dos resistores. Então, é só somar 10 mais 5 mais 8, ou seja, 23 ohms. Ohms é a unidade de resistência elétrica, tá? E é bom vocês acostumarem. Como a unidade de corrente é o ampere. Segundo exemplo, considere a associação de resistores esquematizada abaixo. Então, eu vou olhar se estão todos no mesmo fio e todos ligados um na sequência do outro. E ele está dando também a tensão da fonte, vejam, observem, tá? Determine a resistência equivalente à corrente I e a diferença de potencial em cada resistor. Então, ele quer saber o U1, U2 e U3. Então, vamos lá. Primeira resistência equivalente, basta somar os resistores. Eu tenho um resistor de 2, um de 4 e um de 6. Portanto, a resistência equivalente é 12. Agora, eu quero calcular a corrente elétrica. Veja, agora eu não tenho mais esse desenho, prestem atenção. Eu posso representar este desenho agora com esse outro desenho. Eu posso representar só um resistor, que é chamado resistor equivalente, tenho a tensão e tenho a corrente. No B, eu vou calcular a corrente, então, a corrente total do circuito. Pego a tensão total, o resistor equivalente e calculo a corrente. Então, vai ficar 36 dividido por 12, 3 amperes. Então, para calcular a corrente total do circuito, eu preciso do resistor equivalente. Então, tá aqui, ó, resistor equivalente 12, corrente total do circuito 3 amperes. Na questão C, ele quer saber o U1, U2 e U3. Então, vamos lá. Eu quero saber o U1, U2 e U3. Vejam, eu tenho o resistor R1 e a corrente que passa nele, que é a mesma que passa em todos, que é a mesma que a gente acabou de calcular, que é aquela da fonte. Eu vou usar a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, para calcular o 1, o 2 e o 3, ou seja, eu vou usar U igual a RI, mas prestem atenção, o 1 vai ser igual a R1 vezes a corrente, que no caso é a mesma. Podia também dizer o 1 igual a R1 vezes I1, mas como I1 é o mesmo I, ele vai usar I para todos eles, tá? Percebam aqui, ó. O I é o mesmo, para você lembrar que numa uma ligação em série, a corrente é a mesma para qualquer resistor. Então, vamos lá. Para calcular U1, eu vou usar R1, 2, e a corrente I, que é 3. Então, U1, a tensão no resistor 1, vale 6 volts. No resistor 2, eu vou usar a mesma coisa. Vou pegar 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Percebam que I é o mesmo. No U3, mesma coisa, R3 vezes I. Percebam que I é o mesmo para os três. Associação em paralelo. Nesse tipo de associação, eles são ligados um ao lado do outro, mas a principal característica é que eles estão em fios diferentes. Observem, aqui é o ponto A, vamos supor nosso polo positivo, nosso polo negativo. Percebam que eu tenho 3 fios de ligação. Percebam isso. Ou seja, a corrente que ela entra aqui, ela se divide em 3. Diferente da ligação em série, que ela só tinha um caminho para passar, aqui ela tem 3 caminhos para passar. Imaginem um cano d'água. Na ligação em série, ele só pode passar por aquele cano. Aqui não. Aqui a água pode passar por 3 pontos diferentes, tá? Principais características. Os resistores, eles vão ter sempre a mesma diferença de potencial. Então, agora, quem vai ser igual aqui vai ser o U. O U da fonte, por exemplo, se a fonte tiver 12 volts, vai ter 12 volts no resistor R1, vai ter 12 volts no resistor R2 e vai ter 12 volts no resistor R3. Então, na ligação em paralelo, o que é uma ligação em paralelo? Quando a corrente tem outras possibilidades de passar, tá? E os resistores não estão ligados no mesmo fio, tá? Isso é uma ligação em paralelo. Então, vamos lá. A tensão é igual em todos os resistores. Agora, essa é uma característica diferente lá da ligação em série,
onde a corrente era igual para todos. Então, a corrente agora vai ser a soma das correntes, uma vez que a corrente vai se dividir, ó, em 1, 2, 3. Então, agora eu tenho que somar as correntes, tá? A corrente total agora vai ser a soma das correntes. E a resistência equivalente é sempre o inverso, ó. 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, a resistência equivalente vai ser sempre o inverso da soma agora, tá?